Hoje a gente vai terminar o conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. É um conteúdo que é grande, mas que também eu estou resumindo para não se tornar um conteúdo chato, cansativo, não. Veja aqui. Na aula passada nós vimos então que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que aconteceu durante 4 anos, né, da nossa história, desde 1914 até 1918. Então foram 4 anos de guerra, 4 anos de batalha, e essa guerra também ela aconteceu entre os grandes países da Europa, aqueles que eram mais ricos, e a gente vai dizer que essa guerra ela provocou aproximadamente 70 milhões de movimentou 70 milhões de militares que se envolveram nesse conflito. Nós vamos dizer que desses 70 milhões de soldados que foram envolvidos na guerra, 9 milhões acabaram morrendo. A gente vai dizer que o conflito também ele se espalhou não apenas pela Europa, mas também por outros locais do continente, do mundo, não é? Não aconteceu apenas na Europa, mas também se espalhou por outros continentes, mas claro que principalmente lá na Europa, né? Como a gente bem sabe. Então veja aqui, gente, olha, quando a gente fala das consequências da Primeira Guerra Mundial, é importante que todo mundo saiba que essa guerra realmente ela teve uma dimensão enorme sobre a vida da população, vamos dizer assim, uma consequência drástica sobre a vida da sociedade mundial. E a gente então vai dizer, essa guerra, ela iniciou principalmente quando estava acontecendo a Revolução Industrial lá na Inglaterra e na Europa, onde os países eles começaram a lutar, a combaterem, começaram então a se tornarem rivais para ver quem iria se tornar aquele país mais destacado, mais importante, que iria se tornar a maior potência mundial. A gente vai dizer então que é nesse momento também que o clima de tensão, a rivalidade, ela aumentou ainda mais, porque os países da Europa, como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, queriam então conquistar territórios além da Europa. Queria conquistar o território na Europa, queria conquistar territórios da África, da Ásia e da América Latina. Mas por que esses países eles tanto queriam conquistar terras? Porque um país que conquista terra, ele também vai conquistar o quê? Poder, não é? Ele vai conquistar poder, ele vai ter terras e assim ele vai se tornar um país muito poderoso. E a gente vai dizer então que a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu por vários motivos, né? Ela aconteceu pela disputa de territórios, pela disputa comercial, também por uma tentativa de vingança, de um país sempre tentar se mostrar melhor do que o outro. Nós vamos ter também a questão do nacionalismo, que essa questão do nacionalismo é o quê? É quando uma pessoa ela tenta mostrar que o seu povo, que a sua raça, que a sua cultura é melhor do que a outra. Então a gente vai dizer que a Primeira Guerra Mundial ela não aconteceu apenas por uma questão de dinheiro, mas ela também aconteceu por questões de rivalidade, por uma questão de comandar uma disputa territorial e também aconteceu por uma questão de quê? De mostrar que um povo era melhor do que o outro. Os alemães queriam se juntar, unir todos os alemães em apenas um território e os russos também queriam unir os russos em apenas um território. E a gente vai dizer que esse período antes da guerra ele era chamado de paz armada. Por quê? Antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, 40 anos antes, os países da Europa eles estavam se desenvolvendo, eles estavam produzindo armas, porque eles sabiam que a qualquer momento poderia o quê? Eclodir. Poderia então surgir uma nova guerra. E a gente vai chamar esse período de paz armada, paz, porque foi um período que realmente que não houve guerra. Mais armada, porque ao mesmo tempo que eles fingiam que estavam em paz, eles estavam então realmente começando a produzirem armas, né? Porque eles sabiam que a qualquer momento iria surgir uma guerra. E a gente vai dizer, durante esse período também existiu o que nós chamamos de alianças políticas. E afinal, o que é uma aliança política, gente? Uma aliança política era quando os países eles se reuniam e formavam grupos políticos para se unirem, para terem uma aliança, para somarem forças. E a gente vai dizer então que antes de acontecer a guerra,
os países da Europa, eles estavam organizados em dois grupos. Nós vamos ter o grupo da Tríplice Entente, que são os que vão vencerem a guerra, a Inglaterra, a França e a Rússia. E vamos ter também a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Áustria, Hungria e também pela Itália. A Itália, um ano depois que iniciou a guerra, ela deixou de ser aliada da Tríplice Aliança e ela também passou a fazer parte da Tríplice Entente. A gente vai dizer então que essa guerra, que ela já estava se formando há muito tempo, nós vamos dizer então que já estava tudo preparado. Havia os grupos políticos que iam brigar durante a guerra e havia também armas necessárias e suficientes para a guerra. Se lembra que na aula passada eu mostrei que foram criadas várias armas que foram produzidas durante a guerra como uma preparação. A gente pode dizer, por exemplo, aí, nós vamos ter a baioneta, o rifle, a pistola, a metralhadora, o canhão, o morteiro, a granada, o submarino alemão, os tanques de guerra, os aviões, o lança-chamas e os gases venenosos, que era o gás de cloro e também o gás mostarda. E a gente então vai observar, durante esse período então, a gente vê que tudo estava preparado para dar início à guerra. E qual vai ser o estopim? Qual foi o motivo então que serviu para dar início a essa guerra? Nós vamos ver que lá na região do sudeste do continente europeu, eita, tem alguém da turma de vocês perguntando se... Oi, Bianca. Olha, a mulher ela disse que ia. Agora o problema é que nem todos da turma vão, né? Eu vou lhe passar o telefone da diretora para você perguntar se a mulher está lá na escola, porque eu não sei se ela ainda está, certo? Aí você fala com ela. Eita, gente, é porque ontem passou uma mulher perguntando quem iria tirar a foto dos concluintes. Pronto, gente. Olha, então dando continuidade. Vocês estão conseguindo ver o slide ainda, né? Porque quando eu tiro para falar com alguém ou para aceitar, geralmente sai. Está parecendo normal, né? Pronto, gente. Olha, então aí no slide que vocês... Deixa eu ver quem é que está entrando. Pronto, gente. Olha, então, como vocês estão vendo aí no slide, eu disse então que a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu por vários motivos. Pela busca de terras, pela busca do comércio mundial. Também aconteceu por uma tentativa de vingança. Aconteceu também para mostrar que um povo era melhor do que o outro. O período que veio antes da guerra era chamado de paz armada. Um período em que a gente viu então em que as pessoas fingiam que estavam em paz, mas na verdade estavam se preparando para uma guerra, produzindo armas, nós tivemos o rifle, tivemos a baioneta, tivemos o avião, o tanque de guerra, tivemos também o morteiro, a metralhadora. Então a gente viu então que com o passar do tempo, esses países eles sabiam que a qualquer momento eles iriam entrar em uma guerra. Por isso que vocês estão vendo aí no slide, que está sendo projetado, que também haviam dois grupos políticos que viviam disputando poder, que viviam brigando para ver realmente qual deles iria se unir para lutarem uns contra os outros. Nós vamos ter aí então a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era um grupo político formado então pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. E esses países então, eles eram rivais da Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Então a gente vai dizer que essas foram as alianças políticas e militares na qual os países se uniam para lutarem juntos e lutarem também contra aqueles seus inimigos.
A gente vai dizer então que lá no sudeste da Europa existia um grande problema que era o quê? Existia uma região chamada de Bósnia que ela era muito disputada entre a Áustria, que era apoiada pela Alemanha, e essa região da Bósnia ela era disputada pela Sérvia, que era aliado da Rússia. Então, qualquer motivo que estava faltando vai acontecer nessa região. Vocês vão observarem que um jovem da Sérvia ele vai matar o príncipe da Áustria que estava passeando pela Bósnia. E foi esse o que nós vamos dizer que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E o que significa estopim? É o motivo, foi o motivo que levou essa guerra a acontecer, né? Não foi o principal, mas foi um dos motivos que aquela guerra ela teve início. E a gente vai dizer, nós vamos dizer que depois que esse jovem, chamado de Gravilo Príncipe, ele matou o príncipe da Áustria e a sua esposa Sofia, o nome do príncipe era Francisco Ferdinando, nós vamos dizer que é a partir desse momento da morte do príncipe da Áustria, pelo jovem da Sérvia, nós vamos dizer que teve início a Primeira Guerra Mundial. Foi a partir daí que a Alemanha, que apoiava a Áustria, entrou na guerra, e a Rússia, que apoiava a Sérvia, também entrou na Primeira Guerra Mundial. E assim, gente, a gente vai dizer que a guerra ela começou então a se espalhar pela Europa e também por outros continentes. Vocês vão observar aí, gente, que essa guerra ela é dividida em 3 fases. A primeira fase da guerra, que nós vamos observar hoje, ela vai ser a guerra de movimentação. Vai ser a fase da guerra em que a Alemanha ela tentou invadir a Bélgica, né? Nós vamos dizer que, vocês estão vendo na imagem, os alemães invadiram a Bélgica, estruparam as mulheres, queimaram os mercados, tentaram invadir também a França. Nós vamos dizer que a segunda fase é a fase de trincheiras, que é a pior fase que existe durante a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos dizer que além do combate entre os soldados, havia também uma fase da guerra, que ela vai de 1915 até 1917, e ela vai acontecer de que forma, gente? Olha, vocês vão observar aí que nós vamos ver que o primeiro ano de guerra foi realmente um ano de combates, onde muitos militares acabaram morrendo. A Alemanha tentando invadir a Bélgica, depois tentou invadir a França, e a gente vai dizer então que essa guerra de movimentação foi uma guerra onde aconteceu uma grande batalha chamada de Batalha do Marne, que matou aproximadamente 1 milhão de soldados, né, entre ingleses e franceses, que estavam lutando contra os alemães, né? A gente vê então que a Alemanha aí perdeu essa batalha, e em seguida teve outra batalha que foi a Batalha de Verdun, né, na qual houve 1 milhão de mortos também. Já na segunda fase da guerra, a gente vai dizer que não houve muitos combates físicos, né, direto entre os soldados, mas essa guerra também foi uma guerra terrível. Por quê? Nós vamos ver agora que esses países eles estavam cansados também de ficarem brigando entre si. Como é que eles estavam cansados de ficar brigando? Porque eles tinham muito medo, principalmente de quê? De que os soldados todos eles morressem muito rápido. Então, a partir desse momento, a gente vai dizer o quê? Vai se iniciar uma fase da guerra que é chamada de guerra de trincheiras ou guerra de posição. É quando os soldados ficavam no seu lugar, evitando que os inimigos invadissem o seu território. Então, veja que essa parte da guerra vai ser uma parte chamada de guerra de trincheiras. Por quê? O que são trincheiras? As trincheiras eram esses buracos que eram cavados na terra com aproximadamente 2 metros de altura, e os soldados viviam dentro desses buracos. E esses buracos, então, eles eram chamados de trincheiras. Nós vamos dizer que essas trincheiras... Deixa eu ver no slide, gente. Sim, dá pra ver. Que quando eu aceito alguém, aí geralmente sai, ok? Olha aqui, então essa fase da guerra, que é a guerra de trincheira, vai ser realmente uma parte terrível da nossa história e da guerra, principalmente porque os soldados eles passaram 3 anos vivendo dentro de buracos, passando fome, passando frio, também eram bombardeados a tiros e também adoeciam. Então a gente vê que durante essa época, além de possibilitar o tiro, também a proteção, e também a gente vê que eles eram uma vida realmente bem difícil onde eles viviam.
A gente vai dizer então que durante essa fase da Primeira Guerra Mundial vai ser uma fase terrível. Por quê? Só dentro das trincheiras morreram aproximadamente 20 milhões de pessoas. Morreram mais pessoas dentro dos buracos das trincheiras pela falta de higiene que eles tinham do que fora da trincheira. Então a gente vê que realmente essa fase ela não foi agradável. Foi uma parte realmente bem difícil. E a gente vai dizer então aqui, essas trincheiras elas eram enormes. Elas passavam pela Bélgica, pela França. E a gente vai dizer então aqui, elas são abertas em forma de subterraneidade, mais ou menos extensa, com um parapeito destinado a proteger combatentes em situação de luta. Como vai ser isso? Em cima, por exemplo, dentro desses buracos, ao redor deles eles colocavam vários sacos de areia para proteger dos tiros que os inimigos então bombardeavam aquelas trincheiras. E a gente vai dizer, essa guerra de trincheiras ela vai ser retratada aqui dessa forma, como elas que estavam organizadas. Veja que também como era o cotidiano dos soldados nessas trincheiras. Será que eles viviam bem? Será que eles tinham alimentação? Será que eles poderiam dormir? Será que eles poderiam sossegar? Claro que não, gente. A gente vai dizer então que durante essa guerra a situação deles era terrível. Os soldados durante a Primeira Guerra Mundial que viviam dentro da trincheira está sendo demonstrado nessa imagem aí. Olha, a gente vai dizer então que essa imagem que está sendo demonstrada, ela vai mostrar então que quando chovia, os soldados viviam em locais inundados, geralmente por eles viverem muito tempo da água, os pés deles apodreciam e muitas vezes eles tinham que amputar as pernas, né? Principalmente era chamado pé de trincheira, ok? Pensei que alguém estava tentando entrar. Foi alguém que saiu e entrou de novo, aí faz um barulhinho. Foi eu, professor, por conta que minha mãe me ligou. Ah, tá certo. Olha aqui. Então veja aqui, olha. Então durante essa fase da guerra, a gente vai dizer então que geralmente eles tinham que cortar os pés porque os pés deles apodreciam porque viviam muito tempo dentro da água. Também a gente vai dizer que eles corriam o risco de terem ratos que viviam correndo ao redor deles, né, pela falta de higiene. Eles não tomavam banho, viviam dentro daqueles buracos. Se também uma pessoa morresse, eles não poderiam retirar, porque se retirasse poderia levar um tiro do inimigo que estivesse lá fora daquela trincheira. Então geralmente os corpos, os soldados morriam e passava dias, né, dias então se deteriorando dentro dessas trincheiras. E a gente vai dizer então também que a alimentação deles era terrível. No início era chocolate e biscoito e depois passou apenas para ser sopa, né? Sopa apenas de legumes e enlatados também. A gente vai dizer então que durante esse período então vai ser realmente uma fase que não era nada fácil. Também as casas de banhos eram latrinas, buracos no chão com 1,5 m de profundidade. Quando estavam quase preenchidos, eram cobertos por terra e escavavam-se novos buracos. Quando não dava mais para encher até a latrina, eles iam à cratera de bomba mais próxima. Essa latrina, gente, era tipo um banheiro. E também era onde eles defecavam. Eles cavavam buracos, defecavam e depois cobriam com areia. Então a gente vê que era um estado realmente de calamidade. Não havia higiene, haviam ratos, haviam piolhos, havia péssima alimentação. Muitos tiveram que amputar os pés, né? E também a gente vai dizer como é que eles passavam lá. Geralmente eles passavam 4 dias na linha de frente, né? Eles passavam 4 dias na linha de frente. Como vai ser esse 4 dias de linha de frente? Ele passava principalmente na parte mais perigosa. Depois passava 4 dias em uma parte mais calma, que era a retaguarda. E depois ele tinha 4 dias de folgas que ele ia para um acampamento. A gente vai dizer então que durante esse período, realmente a Guerra de Trincheiras foi uma fase terrível da Primeira Guerra Mundial, onde muitas pessoas acabaram morrendo, acabaram então sendo vítimas de doenças, de calamidade, de fome
e principalmente a gente não pode deixar de notar que as doenças elas se espalhavam com muita facilidade pela falta de alimentação e também pela falta de higiene que eles então viviam. E a gente vai dizer, essa guerra, ela teve alguma transformação? Claro que teve. A gente vai dizer então que essa guerra, ela teve uma transformação muito grande em que a economia dos países, ela passou, principalmente eles passaram a produzir armas, né, munição e veículos de transporte. As mulheres passaram a entrar no mercado de trabalho. Os alemães também passaram uma longa fome, não é, porque as plantações eram destruídas, as empresas também, os mercados, e os alemães eles passaram por grandes dificuldades. Faltou carne, ovos, cereais, leite, manteiga e batata, eram caríssimos também. Cada pessoa ela só poderia comprar por semana um ovo, 2,5 kg de batata, 20 gramas de manteiga e 190 gramas de carne por semana. Ou seja, aqui só dá uma fatia de carne, né? Então a gente vai dizer que realmente, além da situação da fome que eles estavam vivendo, também haviam várias doenças que espalhavam com facilidade. Como é que eles se espalhavam com facilidade, gente? Olha, é bem fácil. A gente vai dizer que quando uma pessoa está com fome, né, só podia comprar um ovo, 2,5 kg de batata, 20 gramas de manteiga que só dá uma colher e 190 gramas de carne, a pessoa ela vai estar debilitada e ela facilmente vai adoecer de tuberculose, adoecer de cólera e também de epidemias de gripe. E a gente vê também que eles sofriam com a guerra química, gases químicos que eram utilizados não apenas contra os soldados, mas também contra a população que estava nesses países da guerra. A gente tem um gás lacrimogênio, nós temos então o gás de cloro, o gás mostarda, que provocava bolhas no corpo, os olhos ardiam, a pessoa vomitava, tem hemorragia interna e também podendo até morrer, ok? Já na terceira fase da guerra, que vai ser o final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que entender que de 1917 a 1918 vão acontecer grandes entradas de países e alguns países também saíram da guerra. E essa fase é a fase decisiva da guerra. Nós vamos ter aí, por exemplo, que essa terceira fase da Primeira Guerra Mundial vai ser o quê? A Rússia, ela saiu da guerra porque estava passando pela Revolução Russa, que é o próximo conteúdo que a gente vê. A Rússia até perdeu alguns territórios para a Alemanha pelo um acordo que fizeram. Alguém entrando agora, 40 minutos depois, tá? Então, gente, a gente vai dizer então que durante esse período o que é que vai acontecer? Já no final da Primeira Guerra Mundial, então a gente vê que a Alemanha, que a Rússia então, ela foi obrigada a assinar um acordo com a Alemanha, que era chamado de Brest-Litovsk. Esse acordo de Brest-Litovsk, a gente vai dizer que a Rússia ela foi obrigada a entregar a Lituânia, a Letônia, a Estônia, que eram territórios da Rússia e que foram entregues na Primeira Guerra Mundial ao território da Alemanha. Tudo isso porque a Rússia estava passando por uma guerra e não tinha como também, além da guerra dentro do país, se envolver em uma guerra mundial. Então a Rússia ela foi obrigada a se retirar da guerra. Nós vamos dizer também, no final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na guerra, assim também como o Brasil começou a fazer parte da Primeira Guerra Mundial. Por quê? A gente vai dizer que o Brasil e os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial principalmente porque os navios brasileiros e estadunidenses eles foram afundados pelos submarinos alemães que estavam passeando pelo Oceano Atlântico. E a gente vai dizer que é durante esse período que o Brasil ele vai participar de que forma na Primeira Guerra Mundial? Mandando médicos, enfermeiros e produtos farmacêuticos, né, remédios, para os países que o Brasil apoiava, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Havia também pequenos grupos de soldados e havia também um grupo de oficiais da Marinha. Só que quando a gente fala da questão da ajuda do Brasil na Primeira Guerra Mundial, a gente vai enfatizar principalmente foi enviado médicos,
em enfermeiros e alimentos para ajudar as pessoas que estavam passando pelas dificuldades da Primeira Guerra Mundial. Só que algo aconteceu bem interessante durante a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil, como sempre, foi passar uma grande vergonha, um grande vexame lá na Primeira Guerra Mundial. E o que foi esse grande vexame? A gente vai dizer que em 26 de outubro de 1917, o Brasil estava passando, tinha acabado de entrar na guerra, porque a Alemanha tinha destruído seu navio. Nós vamos dizer, então, que o Brasil tinha muito medo da Alemanha. E ele estava passando pelo Oceano Atlântico, e quando ele estava passando de barco, ele viu algo embaixo do navio e ele pensou que era um submarino alemão. E na verdade era o quê? Eram umas toninhas, que é um animal parecido com um golfinho. E o Brasil, os navios brasileiros então, começaram então a atirar, pensando que eram submarinos alemão, que na verdade era um cardume de toninhas, que é um animal semelhante ao golfinho. Então a gente vê que o Brasil foi ridicularizado, todo mundo riu do Brasil, dizendo que o Brasil não sabia fazer nada, tinha matado animais pensando que era o submarino alemão, e a gente vê então que o Brasil realmente passou um pouquinho de vergonha. E para a gente finalizar então a nossa aula, vocês começarem a fazer a atividade, quem entrou no finalzinho, eu vou colocar o vídeo desde o início, que já faz 30 minutos da nossa aula. Então, eu vou colocar o vídeo para quem não assistiu do início. Vai lá, assiste o vídeo desde o início e responde a atividade, ok? Olha aqui, gente. Com a entrada dos Estados Unidos, tudo começou a mudar. A Tríplice Entente, que era formada então pelos Estados Unidos, pela Rússia, que tinha acabado de sair da guerra, pela Inglaterra e pela França, nós vamos dizer que os Estados Unidos, a Inglaterra e a França vão vencerem a Primeira Guerra Mundial, e eles também tiveram a ajuda de outros países. A questão agora era o quê? Era que esses países que venceram a Primeira Guerra Mundial, que foram 27 países vencedores da guerra, porque apoiaram os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, nós vamos dizer que também eles se sentiam vencedores da guerra, porque tinham ajudado. E eles então queriam punir aqueles países que perderam a Primeira Guerra Mundial. É nesse momento que foi assinado um acordo de paz chamado de Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Versalhes por quê? Tratado é um acordo. Versalhes porque foi assinado no Palácio Versalhes, lá próximo à cidade de Paris. A gente vai dizer então que esse tratado ele impôs duras condições aos alemães. Nós vamos dizer então que esse Tratado de Versalhes ele considerava os Estados Unidos até que não queria criar esse tratado. Eles achavam, o presidente Wilson Woodrow, ele não queria que nenhum país fosse considerado culpado, mas os países da Europa, como a Inglaterra, como a França, queriam considerar a Alemanha como a única culpada por ter iniciado a Primeira Guerra Mundial. Então foi a partir daí que foi criado o Tratado de Versalhes, um acordo que queria julgar, que queria condenar e prejudicar aqueles países que perderam a guerra e que de qualquer forma também a iniciaram. Nós vamos dizer aí, por exemplo, esse Tratado de Versalhes, ele foi uma forma de penalizar e de prejudicar a Alemanha. Ele dizia que o exército da Alemanha não poderia ter mais de 100 mil homens. Eles também estavam proibidos de manter uma aviação e uma marinha militar. Eles também tiveram que devolver o território de Alsácia e Lorena à França. Eles também tiveram que pagar uma indenização aos vencedores. Eles também tiveram que ceder territórios à Bélgica, Dinamarca e à Polônia. Eles também tiveram que entregar os seus navios à França, à Inglaterra e à Bélgica. E em 1919 foi criada então a Liga das Nações. E afinal, o que é essa Liga das Nações, gente? A Liga das Nações é o que nós chamamos hoje de ONU. É uma organização que era responsável para manter a paz do mundo, não é? Então a gente vai dizer que esse Tratado de Versalhes, ele foi uma forma que os países que venceram a guerra criaram então para humilhar aqueles países que perderam a Primeira Guerra Mundial.
E esse tratado, ele considerou a Alemanha como a grande culpada da guerra, que além de não ter um exército, não poder ter um exército grande, não podia ter aviação e nem marinha militar, tiveram que devolver os territórios que foram conquistados, tiveram que entregar os seus navios mercantes, né, a França, a Inglaterra e a Bélgica, que venceram a guerra, e também a gente vê que os alemães ficaram com muita raiva pela humilhação que eles passaram no final da Primeira Guerra Mundial. Então é por causa desse acordo que humilhou eles durante a Primeira Guerra Mundial, que eles então vão se unirem, vão se revoltarem e vão formarem a Segunda Guerra Mundial 21 anos depois. Tudo isso como uma forma de vingança, como uma forma de raiva e principalmente porque estavam insatisfeitos por terem perdido a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então a gente vê que a Segunda Guerra Mundial vai ser uma tentativa de vingança da Alemanha por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. É uma consequência direta. Pronto, gente. Vamos lá, e aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente?